Então, Duda, o capítulo 16, ele trabalha um conteúdo chamado probabilidade estatística. Tá? Quando você fala em probabilidade, seria as condições que você tem de realizar alguma situação. Por exemplo, você já viu falar que existe a chamada Mega Sena, né? E na Mega Sena, no nosso país, às vezes, na média de 50 milhões de pessoas jogam na Mega Sena. Mas qual é a chance de uma pessoa que fez um joguinho ganhar? Vai ser 1 em 50 milhões. Então, a probabilidade, ela estabelece a condição que você tem de realizar uma situação qualquer. Tá? É igual, por exemplo, você lançar uma moeda. Qual é a chance que você de lançar cara? A moeda tem duas faces. Uma nós chamamos de cara, outra de coroa. Para sair uma cara, você vai ter uma chance correta. Isso aí. Isso mesmo. Tá? Então, isso é chamado, no caso, de probabilidade, tá bom? O nome da matemática é esse. Tá? Então, vamos lá. Vou trabalhar só as partes que eu acho bem importantes. Né? Vai na página 51, por favor, Duda. Tá na sua telinha, né? Então, repara bem. Na página 51, ele fala o seguinte. Questão de número 1, agora é com você. Analise as seguintes situações aleatórias. Aleatórias quer dizer o quê? Uma chance qualquer. Tá? Listando os elementos do espaço amostral. Espaço amostral, quando a gente chama de espaço amostral, são todas as possibilidades que eu posso ter. Por exemplo, quando eu falei na Mega Sena, 50 milhões fizeram jogos. Qual é o espaço amostral? É os 50 milhões. E desses 50 milhões, qualquer um pode ganhar esse prêmio. Então, esse 50 milhões, para mim, é chamado de espaço amostral. Então, observe o seguinte. Na questão 1, letra A, ele fala o seguinte. Qual é o espaço amostral? O que eu posso obter quando eu lançar duas moedas? Na sua telinha está marcando o quê? Ó, tem na horizontal, que é na linha cara e coroa, e tem na vertical também cara e coroa, porque são duas moedas. Pode sair cara e cara, ou cara e coroa. Ou coroa e cara, ou coroa e coroa. Então, isso que é para mim é chamado de espaço amostral. Ok? Isso que é chamado de espaço amostral. Esse espaço amostral são as quantidades totais que eu tenho. Então, pode ver que eu posso ter... Se eu lançar duas moedas, podem sair para mim 4 opções diferentes de saída. Cara e cara é uma delas. Cara e coroa, coroa e cara, e coroa. São opções que nós temos. Ok? Outro, olha que interessante que eu acabei de falar. Quais as possibilidades que eu tenho no jogo da Mega Sena? A Mega Sena, o cartãozinho dela, tem 60 números. Então, quantas chances tem de sair um número? São 60. Que pode cair 60 valores que são o quê? Diferentes um do outro. Letra C. A letra C, peço até que você anote essa letra C, que ela é muito importante, ela cai muito em questão do ensino médio. Olha só a letra C. Nós temos de 2 dados. Quando você fala em um dado ele é formado de um cubo, correto? Geralmente um cubo que tem 6 faces, que são numeradas de 1 até 6. Esse diagrama que está na sua telinha é muito importante, que ele simula 2 dados, ó, 1 até 6 num dado, 1 até 6 no outro. Ele bota na horizontal e na vertical. Aí, quando você lança o dado, poderia sair o quê? Ó? 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, ou 1 e 6. Ou poderia sair 2 e 1, 2 e 2. Esse quadrinho para você aí, ele expressa para você as condições totais que eu tenho ao lançar
2 dados. Agora, o que é interessante? Cada dadinho tem 6 faces, não é isso? Como eu estou jogando os 2 juntos, o que fazer? Quantas chances eu vou ter no final? 6 vezes 6, 36. Então, pode contar quantos pares você tem aí no final. Você vai ter 36 pares, que começa 1 em 1, até o último par, que seria 6 e 6. Isso quando você lança 2 dados. A letra D. Quando você sorteia entre os alunos de uma turma que tem 18 meninos e 18 meninas e 15 meninos. Qual a chance que eu tenho no total? 18 mais 15 dá 33. Ou seja, o meu espaço amostral, o meu espaço total, ele vai ser composto por 33 alunos. Isso é espaço amostral. Seria o total de situações que eu poderia realizar numa situação qualquer. Tá? Esse conteúdo é muito cobrado. Você vai ver no 7º, no 8º, vê também no 9º, mas é muito cobrado no ensino médio e no nível superior. Tá? Olha a questão de número 2 aí, que também é interessante. E também lógica. No nível de lógica também, que é muitas questões semelhantes a essa. Olha só. Um casal pretende ter 3 filhos. Nossa, 3 filhos. Sendo um por vez. Né? Não são gêmeos. Quantas e quais as possibilidades deles terem, considerando o sexo da criança? Por exemplo, ele simulou 2 situações. São 3 filhos. Imagine se saísse no primeiro filho uma menina. O segundo filho poderia ser um menino ou uma menina, de novo. No terceiro filho poderia ser o quê? Ó? Menina e menino ou menina e menino. São possibilidades que eu tenho. Isso é inicialmente uma menina. E se fosse o contrário, se saísse inicialmente o primeiro filho fosse um menino. Então, o primeiro filho é um menino. O segundo filho poderia ser um menino ou uma menina. Correto? O terceiro filho poderia ser, se saiu uma menina primeiro, poderia ser menino ou menina, ou menino ou menina. Então, quantas chances ele teria no final, desses 3 filhos? Quantas possibilidades totais teriam? Teriam, no total, 8 possibilidades diferentes, considerando o primeiro sexo. Assim, às vezes sim, Duda. Tá? Às vezes sim. Então, agora a página 53, hein? Olha que também interessante. Questão de número 1, agora com você, fala o seguinte. Em um jogo envolvendo o lançamento individual de 3 moedas, quais são os resultados possíveis lístios? Então, repare que você vai lançar 3 moedas. Né? Então, aqui na sua telinha, está simulando essas 3 moedas. Ó. Primeira moeda, a segunda, a terceira e o resultado. Por exemplo, poderia cair cara na primeira. Na segunda poderia cair em quê? Cara ou coroa. Na terceira possibilidade, poderia sair cara e coroa e cara e coroa. Então, é uma ligação matemática. Olha só a chance que eu tenho. Poderia sair cara, cara e cara, ou cara, cara e coroa. Cara, coroa, cara, cara, coroa e coroa. Então, reparem que eu tenho 4 chances no primeiro lançamento. Agora, se saísse a primeira moeda fosse coroa, continuaria sendo a mesma coisa. Coroa, depois cara ou coroa, depois poderia ser o quê? Cara a cara, cara e coroa. Teriam de novo, mas 4 possibilidades diferentes, começando por coroa, porque acontece o quê? Na probabilidade, de acordo com o que acontece os fatos,
cada um tem uma grande importância. Por isso que a sequência que você vai colocar, ela vai influenciar diretamente no resultado final do que você quer. Então, uma coisa, a primeira jogada é ser coroa. Outra coisa, a primeira jogada é ser cara. Por isso que é importante você montar um diagrama com tudo que poderia sair em possibilidades. Tá? A segunda questão. Vou começar a ficar um pouquinho diferente. Olha bem. Qual é a probabilidade de sair um número primo no lançamento de um dado? Eu quero agora saber a probabilidade. E o que é probabilidade? Ela é uma conta. Lembra que eu falei com vocês no início, eu estava no início. Ela é o que eu quero fazer sobre a quantidade total de situações que eu posso ter, que é o espaço amostral. Por exemplo, quando você lança um dado pode sair quantos números? Um dado de 1 até 6. Pode ser 6 números. Então, meu espaço amostral aí seria 6. Só que eu quero tirar um número primo. Então, em um dado, existem quantos números primos? 3, que é o 2, 3 e o 5. Então, são 3 números primos. Então, qual é a probabilidade de sair um número primo em um dado? É 3 em 6. Como é uma fração, eu poderia simplificar. Daria 1 sobre 2, que, no caso, daria 0,5 ou 50%. Porque a probabilidade matemática ela pode aparecer de 3 maneiras diferentes. Ela pode aparecer em fração, em forma decimal, em taxa percentual, que é porcentagem. Vou repetir, hein? A probabilidade ela pode aparecer de 3 maneiras diferentes. Fração, forma decimal e taxa percentual ou porcentagem. Então, ali, no caso, daria 1/2 ou 0,50 ou 50%. Terceira questão. Analise as respostas de 3 alunos à seguinte situação. Qual é a probabilidade de tirar aleatoriamente uma bola vermelha em um saco que contém 2 bolas vermelhas, 4 azuis e 4 pretas? Eu quero saber qual a probabilidade de eu tirar uma bola vermelha. No meu saco, quantas bolas tem no total? Tem 10 bolas. 2 vermelhas, 4 azuis e 4 pretas. São 10 bolas. Dessas 10 bolas, quantas são vermelhas? 2. Então, qual é a probabilidade de eu tirar uma bola vermelha? É 2 em 10. Ou seja, 2 sobre 10. Simplificando, ficaria 1 sobre 5, ou apenas 0,2, que seria igual a 20%. Aí ele faz algumas possibilidades. Primeira delas, um estudante, eu acho que a probabilidade é de 1/5. O segundo, eu acho que é de 0,2. O terceiro, ele acha que seria 20%. Aí ele pergunta, algum estudante respondeu corretamente? Sim. Os 3 responderam corretamente, fazendo valores diferentes. Mas os 3 responderam corretamente. Porque o que acontece? Como eu falei anteriormente, a porcentagem ela pode ser vista em fração, em forma decimal ou em porcentagem. Então, 2 bolas vermelhas entre 10 seria 2 décimos. Ou então, no caso, 1/5. O primeiro estava certo. 1/5 é igual a 0,2. O segundo também está certo. 0,2 é igual a 20%. Então, o terceiro também estava certo. Então, os 3 estudantes estavam corretamente certos. Quarta questão. Em um jogo envolvendo o lançamento de 2 dados, Marina apostou que sairia a soma 7
Olha bem, lançando-se 2 dados. E André acreditou que a soma seria 5. Quem tem maior probabilidade de ganhar? No caso, Marina ou André? Como é que eu vou saber quem tem maior probabilidade de ganhar? É achando a probabilidade de cada um deles. Se você voltar à página anterior, na página que nós vimos lá, na 51, tem lá o espaço amostral de você lançar 2 dados. Quando você lança 2 dados, você tem 36 chances diferentes de sair algum número. 36 formas diferentes. Agora, vamos lá para a Marina. Quantas daquelas formas a soma foi igual a 7? Ó, teve 1 e 6, teve 6 e 1, 2 e 5, 5 e 2, 3 e 4 e 4 e 3. Que somando os 2 valores são iguais a 7. Então, quantos valores nós achamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ficaria 6 chances em 36. Né? Se você simplificar, daria 1/6, que vai ser 0,1666, o 6, no caso, é uma dízima periódica que se repete infinitamente, ou 16,6%. Isso é de Marina tirar a soma 7. Vamos ver agora o André. André falou que a maior quantidade seria a soma igual a 5. Quantos elementos dados jogados tem soma 5? Tem 1 e 4, 4 e 1, 3 e 2 e 2 e 3. Então, são 4 situações cuja soma é igual a 5. Então, André tinha que possibilidade? 4 em 36, simplificando, daria 1/9, ou 0,111, que é uma dízima periódica, ou 11,1%. Então, no caso, quem aí tem a maior porcentagem? Marina ou André? Logicamente vai ser Marina. Tem quase 17%. Então, tem maior chance de sair o quê? O que Marina escolheu. Na página 54 agora, ele fala uma coisinha diferente. Ele fala probabilidade frequentista. O que é esse frequentista? Frequentista é quando você tenta fazer uma coisa várias vezes. Por exemplo, imagina um jogador de basquete treinando uma cesta. Ele vai treinar várias vezes um arremesso para acertar aquela cesta. Então, a frequência, no caso, seria quantas vezes ele lançou a bola na cesta. Então, a probabilidade frequentista, ela trabalha através de uma repetição de um evento por diversas vezes. Tá? E ela tem uma relação matemática. Se eu quero saber quantas chances eu acertei, então vai ser o quê? Quantas bolas eu acertei sobre quantas vezes eu lancei a bola no cesto. Então, isso chama-se probabilidade frequentista. É uma repetição de eventos que acontecem de uma mesma forma. Tá? Então, Jaraguá conheci e fala o seguinte: Nenê Hilário é um jogador de basquete brasileiro com 2,11 metros de altura, que atua na Liga Norte-Americana no basquete da NBA. Nossa, legal, hein? Ele é considerado um dos mais importantes pivôs da Liga. Em quase 20 anos de carreira, Nenê já conseguiu converter mais de 10 mil pontos em 800 partidas jogadas. Na primeira pergunta que ele faz é o seguinte: qual é a probabilidade de Nenê acertar uma cesta de 2 pontos? Como se faz esse cálculo? Será que é possível usar a probabilidade clássica? Não é possível calcular a probabilidade dele acertar o lance de 2 pontos, pois é necessário saber quantos arremessos ele fez que valem 2 pontos. E aí não fala nada. Fala só que ele lançou em 800 jogos, ele fez 10 mil pontos. Então, não tem como você prever quantos lançamentos de 2 pontos ele fez. Não tem como.
Poderia ser lançamento de 3 pontos ou numa falta de 1 ponto. Então, aqui não tem como saber. O cálculo considera o que eu falei com vocês. Para saber calcular essa probabilidade frequentista, tem que saber o quê? Quantas bolas de 2 pontos ele acertou e quantos lançamentos ele fez. Aí, com isso, eu tenho como calcular a probabilidade frequentista. Caso contrário, não tem como. Então, por esse motivo, que nessa questão não tem como. Por que isso? Ele fala o quê? Ele fez 10 mil pontos em 800 jogos. Apenas isso. Então, não tem como você prever o que vai acontecer lá na frente. Questão número 2. Qual a probabilidade de você converter um ponto em lance livre? Justifique sua resposta. Gente, um ponto em lance livre, como é que eu vou achar a probabilidade? É possível saber isso? Também não é possível saber. Por que não tem como saber, professor Jorge? Porque eu não sei qual é o espaço amostral. Aqui não fala na questão número 2, não fala quantos lançamentos eu fiz numa jogada, numa partida. Então, a probabilidade tem que ter números para que eu possa evidenciar o que eu quero fazer. Nesse caso, não foi contabilizado número nenhum. Então, para calcular, é necessário realizar experimentos em iguais condições. Ou seja, eu tenho que saber quantos arremessos eu fiz e quantos arremessos de 1 ponto eu consegui fazer. Nesse caso, não tem como. Página 56. Questão agora com você. Utilize a probabilidade frequentista para determinar a probabilidade de ocorrência dos seguintes eventos. Letra A. Carla tem uma habilidade curiosa. Ela consegue abrir qualquer livro nas páginas centrais, quer dizer, no meio. Seus amigos resolveram testar sua habilidade e deram 50 livros para Carla realizar o experimento. Ela acertou 23. Então, tá bem. Ela abriu ao meio 23 livros em 50. Aí vai. Qual é a probabilidade dela acertar em abrir o próximo livro? Vai ser o quê? 23 em 50. Que daria 0,46 ou 46%. Letra B. Em um certo treinamento de determinado time de futebol, das 120 batidas de pênalti cobradas pelo atacante, o goleiro defendeu 30. Nessas condições, qual é a probabilidade desse goleiro agarrar o próximo pênalti? Então, ele agarrou 30 em 120 batidas. Então, seria qual a probabilidade que ele tem? 30 em 120. Simplificando aí, ficaria 1/4. 1/4 para a gente é 0,25, que, no caso, seria igual a 25%. Letra C. Guilherme é muito alérgico e espirra bastante. Ele fez um experimento observado a frequência de seus espirros ao manter contato com animais que têm pelos, como cachorros, gatos, e com animais com penas, com pássaros, galinhas e patos. Assim, ele montou uma planilha, quer dizer, uma tabela, em seu celular, de todas as vezes que teve contato com esses animais. Então, reparem bem, animais que têm pelo. Ele teve contato com 50 animais e espirrou 36 vezes. Animais com penas. Ele teve contato com 35 animais e espirrou 7 vezes. Ele fala, nessas condições, qual é a probabilidade de Guilherme espirrar quando encontrar um gato? E quando encontrar um pombo? Então, vamos lá. Gato é um animal de pelo. Ele espirrou 36 vezes em 50 contatos. Então, ficaria 36 em 50, simplificando, porque é uma fração, 18 em 25, que é igual
a 0,72 ou 72%. E num pombo, que é um animal que tem pena, ele espirrou 7 em 35. Então, ficaria 7 sobre 35. Simplificando, ficaria 1/5, que é igual a 0,2 ou 20%. Então, ele tem maior chance de espirrar quando tiver em contato com animal de pelo com animal de pena. Questão de número 2. Foi utilizado o lançamento de um dado em formato de tetraedro. Tetraedro é uma figura que, se você lembrar de geometria espacial, que tem 4 faces. Então, tem numeração de 1 até 4. Com o experimento, os resultados são listados a seguinte. Ele lançou 52 vezes, saiu a face 1, 48 vezes a face 2, 46 vezes a face 3 e 54 vezes a face 4. Ele, no total, ele lançou o dado 200 vezes, isso no total. Aí pergunta, qual a probabilidade de sair cada uma das faces consideradas nesse evento? Para sair a face 1, foram 52 em 200, ou 13,50, 0,26, que no caso ele é 26%. De sair a face 2, 48 em 200, que seria 6 sobre 25, 0,24 ou 24%. A face 3, 46 em 200, que daria 23 centésimos, que é 0,23 ou 23%. Isso aí, no caso, a face 4 é 54 em 200, ou 27 sobre 100, daria 0,27 ou 27%. Letra B. Qual a probabilidade clássica de sair uma das faces? Gente, esse dado tem 4 faces. E tem apenas o número 1, tem apenas o número 2, tem apenas o número 3 e tem apenas o número 4. De sair um desses números, seria o quê? 1 em 4, que no caso seria 0,25 ou 25%. Letra C. Houve diferença nas probabilidades? Justifique. Sim, houve diferenças. Por que houve diferenças? Que alguns eventos ele realizou mais vezes, outros eventos ele realizou o quê? Menos vezes. Mas, se você observar, todos eles se aproximam do 25%, todos eles. Tá?